Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa sei lá o que para você que está do outro lado da tela aí por essa rede mundial de computadores que nos conecta. Eu sou o professor Henrique Guimarães, sou professor de História aqui do Évora e estou hoje aqui no YouTube para fazer uma revisão muito especial para você, para falar um pouquinho sobre a prova, sobre o vestibular da UFGD. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse vestibular que tem uma cara bem cara, né? Como está estampado na minha camiseta aqui, uma cara de Mato Grosso do Sul com algumas características específicas, tá? Então já deixo para você o convite primeiro, para você acompanhar essa revisão conosco. Se estiver assistindo depois, né? Tira uma fotinha aqui, ó, marca a gente lá no Instagram, @prof.Guimarães, marca o Évora também. E se você quiser ter acesso ao material que eu vou trabalhar com você nesse vídeo, por favor, ó, coloquei para você aqui, ó, o nosso endereço do nosso site, onde você vai encontrar um PDF, aonde tem a prova do vestibular da UFGD 2023. Eu vou usar a prova do ano passado para a gente conseguir fazer uma revisão bem bacana para esse ano, beleza? Então, só para você ter uma noção, antes de entrar no processo de revisão, né, eu quero dizer que é uma grande alegria a gente ter uma banca tão boa quanto a UFGD aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Uma prova que apresenta aí um critério muito interessante para a redação, um critério muito legal para as provas e para as obras literárias que nós falaremos daqui a pouco. Também as questões de história são ótimas questões, né? Uma prova que vale a pena você conferir e apreciar porque ela tem, por exemplo, uma particularidade muito grande em comparação com outros vestibulares. Ela é uma prova colorida, então atenção para a interpretação de mapas, análises e de outras questões, tá? E além disso, meus queridos, é uma prova muito bem feita, tá? Sobretudo se a gente comparar com outras provas aí de Mato Grosso do Sul. O que eu quero dizer para você? Primeiro de tudo, se você quer obter um bom resultado para esse vestibular da UFGD, vamos tocar aqui nos pontos sensíveis para você. Por isso eu trouxe um raio-x aqui. Às vezes você está assistindo o vídeo e falta aí, sei lá, 2 meses, 60, 50 dias para o vestibular da UFGD. Você fala, Henry, meu Deus, o que eu estudo, o que eu faço? Né? Por que eu consigo correr atrás agora faltando pouco tempo para a prova? Respira, vem comigo, ó. Você vai ver, e eu vou te dar uma dica aqui de coisas que estão todos os anos na prova da UFGD, tá? Para quem já trabalha com a prova da UFGD há uns bons anos quanto eu aqui, todo ano a prova de história da UFGD apresenta um padrão acerca dessas questões, tá? A primeira questão indígena. Meus queridos, eu não sei se você sabe, mas Mato Grosso do Sul é o estado com a segunda maior população indígena do Brasil, só perde para Amazonas. Se a gente considerar, por exemplo, a questão no tamanho com território e nível de população, nós somos os maiores, né? Então, é uma das coisas que a gente fala, por exemplo, lá no curso de História de Mato Grosso do Sul, que vocês, se tiverem interesse, né, e quiserem conhecer um pouco mais sobre o trabalho, podem ver um pouco mais sobre isso nas nossas redes sociais. E a questão indígena está todo ano em Dourados, tá? Dourados também, vai o dado para você, é a cidade com a maior concentração de indígenas no meio urbano do planeta Terra, tá? Documento, né, comprovado pela ONU. Então a questão indígena é uma grande problemática também para a região de Dourados. Então eles abordam muito bem a questão indígena nos seus vestibulares. Além disso, a UFGD também é uma das únicas e das pioneiras universidades no Brasil que tem um curso específico de educação intercultural indígena. A questão indígena, ela é essencial para a UFGD. Lembre disso, tá? Então, quando a gente vai olhar, a questão indígena vai aparecer praticamente todo ano. Aparece em geografia, aparece na redação, aparece em português, aparece em história, como veremos daqui a pouco, tá? Então, atenção para isso aqui, né? No nosso curso de História de Mato Grosso do Sul, nós temos a terceira semana de curso somente para falar sobre a questão indígena, discutir todas as etnias específicas de Mato Grosso do Sul, tá? Discutir um pouco sobre a questão no Brasil, no mundo e possibilidades que a gente pode estudar e entender esse processo histórico, tá? Depois a gente pode pensar também a questão da história contemporânea, né? Eu trouxe para você, me permita dar só uma olhadinha aqui no material, porque eu não vou lembrar tudo, tá? Mas, ó, são 8 questões, né? Pegando, por exemplo, a prova de 2023. 8 questões de história. Dessas 8 questões, né, nós temos praticamente, né, com exceção de uma questão, né, 2 questões, melhor dizendo, são 2 questões que não falam de história contemporânea. Ou seja, uma questão que falou sobre o Império, falou sobre a chegada da família real, e uma outra questão falando sobre a questão agrária. As outras 6 questões, meus queridos, falaram sobre assuntos de história contemporânea. Seja eles alocados na história geral, sejam eles alocados na história do Brasil. Pô, então, né, eu não sou bom de matemática, mas 6 de 8, né, é bem considerável, tá? Não vou fazer a porcentagem aqui para não passar vergonha, deixo para o Zakimi depois, quando ele for fazer matemática, que falar com vocês melhor, tá?
Então, é basicamente isso. Dá atenção para os assuntos de história contemporânea que você vai ter um índice de aproveitamento melhor para essa reta final. Beleza? E além disso, né, eu não preciso dizer nada para você. Já falei um pouco também sobre a questão indígena e sobre essa questão que nós vamos falar. A história de Mato Grosso do Sul é muito importante, tá? Estará presente na prova de história, estará presente na prova de geografia e também deixo para você como uma dica extra aqui, tá? As obras literárias. A UFGD é uma das provas que tem as obras literárias mais difíceis de serem analisadas e mais extensas. Tem muita coisa, tá? Não é só obra literária no sentido de ter um livro. Tem também obra normativa. Professor, que raio de coisa é isso? Lei. Como, por exemplo, apareceu para nós ali. Tem uma questão de história que apareceu no passado sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Tem obra literária que é uma lei falando sobre, por exemplo, igualdade, sobre Constituição Federal. Né? E você precisa estar atento a isso. Tudo bem? Né? As obras literárias vão aparecer não só na prova de português, de linguagens, mas também nas provas de ciências humanas. Atenção a isso. Beleza? Vamos para a nossa revisão oficialmente agora? Acho que sim, né? A nossa revisão será feita com base em 3 exercícios que eu quero descrever com você. O exercício 27, o 31 e o 33. Bora lá? Ó, o exercício 27 é o exercício que fala sobre a questão indígena. Estou lendo aqui no meu celular para facilitar, né, e evitar a impressão e destruir as árvores do planeta. Mas ó, aqui nós temos, por exemplo, o exercício falando o seguinte. É uma questão falando sobre a questão indígena e ele diz assim, ó. Os discursos relativos aos indígenas passam necessariamente pela polaridade da proteção versus o extermínio. Não importa em que período histórico, região ou etnia o narrador esteja se referindo. Sempre, todos os personagens, leis e eventos que surgem no relato devem ser agrupados em função da condição de protetores ou de predadores dos índios. É um texto do João Pacheco, um dos maiores especialistas que nós temos aí na antropologia, na área indigenista, que atua e pensa sobre essas questões no Brasil. Qual que é o ponto? Aí ele pergunta para nós sobre as narrativas históricas que abordam as relações entre indígenas e colonizadores no Brasil, marcadas pela dualidade descrita no texto, é correto afirmar. Ele te deu o comando aqui, ó, ele te deu o direcionamento que ele quer na questão. Ele falou a dualidade, meus queridos. Qual que é a dualidade colocada aqui, ó? Seja em condição de protetores, né? Protetores, vamos colocar aqui, seja na questão de predadores. Vamos entender a lógica? Então ele está falando assim, ó, a partir da história do Brasil, né, a questão do é o seguinte, ou você está do lado da proteção dos indígenas, ou você está do lado daqueles que querem exterminar os indígenas, né? Então ele é bem incisivo, tá? As questões de história indígena da UFGD, elas vão lá, no dedo na ferida mesmo, tá? Não tem medo de tocar esses temas sensíveis do Brasil, tudo bem? Então ele pergunta para nós, de novo, sobre as narrativas históricas que abordam as relações entre indígenas e colonizadores, a dualidade escrita no texto dele é correto afirmar que, ou seja, ele quer a partir de todo o período histórico. Ele não disse para você só sobre o período colonial, imperial, brasileiro, ou seja, durante toda a narrativa do Brasil, ou você está de um lado ou está do outro. Beleza? Então nós temos ali, por exemplo, a letra A. Favorecem a efetiva compreensão do espaço político que os indígenas ocupam hoje e dos que ocuparam no passado? Não, né, meus queridos? Por que não? Porque se eu tenho uma visão que é dual, ou eu gosto ou não gosto, né, entre aspas aí, eu começo a atrapalhar o processo. Eu preciso enxergar todas as particularidades, né? Se eu ficar só numa dessa, eu acabo, né, não tendo uma análise correta. Beleza? B. Evidenciaram o protagonismo indígena na construção da sociedade brasileira? Bom, o protagonismo do indígena na sociedade brasileira é verdade? É. Só que essa dualidade, ela colabora para eu ver esse protagonismo, ou quando eu, por exemplo, estou do lado dos predadores, eu acabo ignorando o papel dos indígenas. Não é isso que acontece? Exatamente. Então, cuidado. A letra B está correta, mas não é o que ele pediu. Beleza? A letra C diz para nós: ocultam o protagonismo indígena, homogeneizando interesses diversos e dificultam uma análise histórica mais profunda. Bom, aí a gente já consegue chegar numa ideia mais correta. Ou seja, ali ele está falando para nós, existe uma questão que envolve a participação dos indígenas e por a gente ter um olhar, né, dual, por ter um olhar que não respeita as diferenças, as particularidades, a gente acaba fazendo um processo de homogeneização. O que é isso? É como enxergar uma coisa mais generalista e aí esquece as particularidades e aí não consegue ter uma melhor interpretação sobre o tema.
Tudo bem? Por isso a letra C, né? Na nossa visão é que seria mais correta. Aí ele diz na D, deslegitima um regime tutelar. Aqui é aquele tipo de alternativa, meus queridos, que não tem nada a ver com o texto, não tem nada a ver com o que ele está perguntando, né? Só preencher, né? E dar 5 alternativas para nós. A letra E diz, evidencia a multiplicidade de forma de resistência indígena ao processo colonial. Mesma questão da letra B. Existiu multiplicidade de resistências no período colonial? Com toda certeza. Mas não é isso que o texto disse e não é isso que essa ideia de dualidade corrobora. Então, na 27, ficamos com a letra C. Tudo bem? Tranquilos? Vamos para a próxima, né? Próxima questão está descrito para nós aqui, é a questão 31. Questão 31, uma ótima questão também. E ela vai falar um pouco sobre história do Brasil e ela fala um pouquinho sobre anticomunismo. Então, de novo, questão de história contemporânea. Ela fala para nós aqui, ó. O anticomunismo tocava menos as convicções políticas e mais a moralidade e a religiosidade. A opinião conservadora via o regime político comandado pelos militares como uma garantia da defesa da ordem moral, por isso apoiava e cobrava ações como censura dos meios de comunicação e a punição dos corruptos. Olha que legal! Tá? Ele falou para nós aqui um assunto que a gente vai chamar de ditadura militar no Brasil. E aí ele está falando, né, sobre uma ideia, um conceito que ele chamou de anticomunismo. Então, uma das justificativas para as pessoas que implantaram um regime de exceção no Brasil era assim, ó, temos uma ameaça comunista, né? Já viu isso, né? Na América do Sul nós temos o velho fantasma do comunismo pairando aí sobre os países, sobretudo nas ditaduras que serão marcadas no século XX. Então, com a justificativa de afastar o comunismo, eu posso fazer uma série de arbitrariedades, né? Só que não, quando acontece isso depois, nós vemos censura, violação dos direitos humanos, violências, arbitrariedades, né? Não só no Brasil, mas na Argentina, no Chile, no Peru. Inclusive, esse ano, né? Atenção, né? Para o ano de 1973, né? Pensando o golpe do Chile que retirou o presidente eleito Salvador Allende. Também é uma questão interessante e pode aparecer como uma efeméride aí na UFGD. Beleza? Então, para a gente poder ter uma noção aqui, olha como o texto ele é sagaz para nós. Ele fala, o texto apresenta, aborda a ditadura militar brasileira e identifica o apoio. Ou seja, ele está falando do apoio a esse processo, não é? Então, se a gente for começar a analisar, basicamente nós temos o quê? Por que esses caras vão apoiar, basicamente, o regime militar? Ele vai colocar para nós ali, ó, que apoiava e cobrava ações de uma maneira, sobretudo, os setores conservadores. Tá? Ele está falando no texto para nós ali, ó, o anticomunismo, né? E aí ele diz assim, ó, a opinião conservadora, os setores conservadores. Por que esses grupos conservadores que às vezes nem entendiam, nem viam as arbitrariedades que o regime colocava para nós, vão apoiar? Ele diz para nós no próprio texto aqui, ó, por uma questão moral e também por uma questão religiosa, tá? Então você já deve ter visto aquele tipo de discurso quando se fala, por exemplo, sobre o comunismo, né, que muitas vezes as pessoas esquecem, ninguém sabe, ninguém estudou profundo, mas aquela velha história que o comunista é a pessoa que vai atear fogo em igrejas, que o comunista, por exemplo, é o cara que vai perseguir, é o homem do saco, né, aquela velha lenda brasileira, que vai colocar e entre aspas, aí sequestra criancinhas, né? O comunismo daquele parecido com o plano Cohen, por exemplo, que nós já vimos na história do Brasil, que também foi um grande fantasma do comunismo e deu margem para Getúlio Vargas em 37 implantar o Estado Novo, tá? Então essas velhas questões que fogem da lógica do que seria, por exemplo, a implantação de um regime, né, para eliminar desigualdades e toda aquela história que o Marx desenvolveu numa teoria gigantesca, mas que, por uma falta de entendimento, por uma falta de vontade de compreender, né, a gente acaba, né, criando um medo. E isso vai para questões morais, ou seja, o comunismo destrói a igreja, a religiosa. O comunismo destrói a igreja, moral porque o comunismo destrói a família, ele permite, por exemplo, o aborto, ele permite outras questões que são polêmicas para o Brasil nessa época e até hoje, tá? Qual que é o ponto? A letra A fala para nós, ao regime autoritário por grupos políticos de esquerda que não aceitavam as reformas de base implantadas pelo governo de João Goulart? Não, galera. Cuidado, né? Os regimes de esquerda vão apoiar muito essas reformas de base. Quem não vai apoiar são os setores conservadores, tá? B, de setores conservadores que defendiam o liberalismo, a liberdade de expressão religiosa. Cuidado, né? Porque os setores conservadores aqui no texto, de acordo com o texto, eles não vão defender ideias liberais, ou seja, se eu vou plantar uma ditadura muitas vezes, eu vou ter um autoritarismo ali também, então tem que ter atento a isso.
A letra C fala para nós de setores progressistas que não admitiam o comunismo e a implantação de um regime democrático de direito. Aí ele confundiu, né? Porque ele misturou comunismo e depois falou de regime democrático de direito. Cuidado, né? As duas coisas ficaram confusas. Depois ele fala para nós, por exemplo, das igrejas neopentecostais que defendiam a ordem moral e a política social implantada no governo de João Figueiredo. Não, João Figueiredo é o último presidente da ditadura militar, meus queridos. Estamos falando lá do golpe, em outro contexto, né? De outro tipo de articulação. Cuidado. E aí ele fala na letra E, por fim sobrou para nós, né? De setores conservadores que temiam o avanço do comunismo, tendo suas convicções no teor religioso e moralista. Cara, a palavra do texto disse para você a resposta, meus queridos. A palavra falou para você, e aí só poderia ser, de novo, a letra E. Tudo bem? Tranquilos, tá? Então, basicamente, essa é a associação que nós temos aqui. 2 segundos para eu limpar esse quadro e voltar a conversar com você com a nossa última questão. Retomei, quadro limpo, vamos falar um pouquinho sobre a última questão aqui, ó. Essa questão, meus queridos, é muito interessante, eu já vou te dar uma dica aqui antes da gente entrar na questão. Questão cara de UFGD. Cara, desde que eu conheço a prova da UFGD e eu trabalho com ela, já deve ter, né, pelo menos mais de uns 5, 6 anos que a gente começa a analisar, quase todo ano tem uma questão dessa ou em História e Geografia. É aquele tipo de questão que você vai, por exemplo, lendo várias alternativas, as alternativas são longas e você vai eliminando tópicos. Por exemplo, você vai ver que aqui, antes de eu ler, vou te dizer que ela vai falar assim, ó, para caracterizar regimes totalitários, essas questões são interessantes, isso aqui corresponde? Aí muitas vai ter um correto, um falso, ou assim, correto, e a última tá falsa, a primeira tá falsa, e você vai cortando. Uma dica, tá escrevendo, tá na prova, já vai riscando a que você acha, se você sabe que tá errado, tá? Que você consegue eliminar as alternativas. Mas vamos ver a primeira questão, tá? Questão 33. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa conheceu diversas experiências políticas de extrema-direita, as quais ficaram conhecidas como os regimes totalitários nazifascistas. Apesar das diferenças que existiam entre os regimes nazifascistas, nesse período é correto afirmar que eles possuíam características comuns, tais como... Curiosidade para você, né? Estamos falando de regimes totalitários, ou melhor dizendo, regimes nazifascistas. Só nessa questão aqui, só nessa prova da UFGD, nós tivemos 2 questões falando sobre regimes totalitários. Uma outra falava, por exemplo, sobre uma particularidade, né, uma questão de um país que era o salazarismo, ou seja, o nazifascismo na Espanha. Beleza? Então, quando a gente começa a analisar aqui e for pensar basicamente, e for pensar... Na Espanha não, perdão, em Portugal, tá? Confundi. E aí, quando a gente for analisando basicamente, ele vai falar para nós, né? É correto afirmar que possuem as características comuns, tal como... Na A, ele fala assim, ó... A mistificação do líder político e chefe de Estado? Sim. Né? É o que a gente costuma falar quando a gente pensa. E aí vai o resumo para você aqui também. É a ideia de um culto ao líder. E aqui no culto ao líder entra a ideia de infalível. Ou seja, o líder nunca está errado. Né? Isso acontece muito, por exemplo, com Hitler. Quando Hitler começa a avançar lá na Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha tem um avanço muito grande por causa, por exemplo, da Blitzkrieg, né? E a primeira etapa da Segunda Guerra Mundial é o avanço alemão. Então até 41, 42, os alemães, até 43 talvez, eles vão voando. E aí começam a dominar, né? Começam a anexar uma série de regiões. Depois, quando eles começam a perder, a culpa nunca vai ser do comandante da Alemanha, por exemplo. Vai ser de quem? O general que fez uma estratégia errada. Os homens que não têm mais força para lutar, as pessoas que estão traindo o movimento nazista. Então o líder nunca erra. Daí que vem a ideia de infalibilidade, tá? Já vai um ponto de revisão para você. Aí depois ele fala, liberdade de cátedra nas universidades. Nós temos aqui, ó, ao contrário, né, de pensar liberdade de cátedra, a gente pode pensar numa doutrinação das escolas. Não nesse sentido fantasmático, fantagórico, que as pessoas ficam falando para hoje, né? Que nem existe isso aqui hoje em dia. Mas é para pensar, por exemplo, o sentido de que... Vamos dar um exemplo para nós aqui, ó. Vou colocar como exemplo para você a juventude hitlerista. Ou seja, desde pequeno, os jovens, por exemplo, na Alemanha nazista, já eram treinados para quê? Para serem exércitos e para serem soldados do Führer, tá? Já é um ponto interessante para a gente poder pensar. Então, garantia de direitos para a atuação de intelectuais e artistas? Não, é perseguição de intelectuais e artistas,
tá? A arte, por exemplo, no regime nazista, a arte que era considerada degenerada era queimada, era extirpada, como eles costumavam dizer. Adoção de oficial de políticas de propaganda de massa, tá? A propaganda, sim. Propaganda podemos pensar e colocar aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui de propaganda. Vamos pensar a atuação de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels é aquele camarada, ministro da propaganda de Hitler, que tem uma frase, por exemplo, que é uma mentira contada várias vezes, ela torna-se verdade. Ou seja, que é um exemplo do que eles fizeram? Propagandear a questão do antissemitismo judaico. Ou seja, criar toda uma figura, criar toda uma constatação e alguma série de ideias que são extremamente que vão fazer totalmente oposição e vão perseguir, são racistas, são eugenistas para com os judeus. Beleza? Então já é um ponto. Então não pode ser a letra A. Beleza? Vamos ver a letra B. Letra B diz para nós: presença de partido único. Sim, partido único a gente pode considerar uma característica, né? Aqui no caso, por exemplo, entre o partido nazista, entre o partido fascista, o partido salazarista, entre outros. Aí depois ele fala para nós, adoção de políticas de propaganda, nós já vimos aqui que é correto. Depois ele fala militarismo e políticas de expansão de território. Sim, o militarismo, tá? E não é militarismo no sentido de ser militar, tá, meus queridos? É militarismo no sentido de toda a sociedade ser militar. Ou seja, todo homem estar pronto para ir para a guerra. Os homens, as mulheres, as crianças, desde cedo, tá? Além disso, ele fala para nós aqui, expansionismo. Então aqui nós já matamos, sabemos que a letra B é a correta. Vou colocar para você, mas para a gente terminar a questão, vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente pode aproveitar para sua revisão aqui, ó. Letra C, antiliberalismo? Sim. Adoção de política de propaganda em massa? Garantia de direitos civis? Não. Garantia de direitos civis? Não. Garantia de liberdade? Não, é perseguição, né? Então, antiliberalismo a gente pode pensar aqui como intervencionismo. É um ponto também para a gente pensar acerca dos regimes totalitários. Vamos na D? Ultranacionalismo. Perfeito. Também é um ponto. Então, o nacionalismo por si só, ele não é ruim, tá? Mas quando a gente pensa no ultranacionalismo é o seguinte, ó, eu vou matar pelo meu país. Ó, você é diferente, você não cabe na concepção do meu país, eu vou te extirpar do mundo. Aí é perigoso, tá? Depois a gente tem, por exemplo, aqui, ó, políticas que limitavam a expansão de caráter privado, Estado forte e centralização política. Centralização, sim, geralmente na figura, né, sobretudo, do líder. Depois a gente vê na E, militarismo, política territorial expansionista, já vimos. Exercício da censura, né? Já vimos, mas vamos colocar aqui, ó, a censura também como correta. Depois nós temos ali, por exemplo, controle das dissidências, perseguição. E aí, o que está errado ali? Baixa interferência estatal? Não. Nós temos uma extrema intervenção estatal, como está aqui. Olha que massa, galera, né? Com esse resumo aqui a gente já consegue ter basicamente um panorama geral do que seriam esses regimes totalitários. Você pode entender isso para a Itália fascista, para a Alemanha nazista, para o regime salazarista, para o regime franquista, entre outros tipos de regimes totalitários e de extrema direita que assolaram o século XX. Beleza? Bom, eu espero que você tenha aproveitado comigo aqui, que tenha sido, essa revisão de fato tenha sido um grande acontecimento histórico na sua vida. Eu me despeço de você, agradeço a paciência e a compreensão. Um grande abraço, te espero nas próximas. Beijos, falou, tchau!